sou a semente do reino de Deus e colaborar para que essa semente cresça e produza frutos. A Páscoa de Jesus se manifesta na vida de todos os que estão abertos à ação de Deus e nos pequenos gestos que revelam a presença do reino no mundo. De pé, vamos receber com alegria os sacerdotes, ministros e coroinhas cantando. Tá muito frio, né? Tá muito frio? Meu Deus, graças a Senhora. Bom dia, amigo. Que bom que você veio. Foi Jesus que te chamou e você aceitou. Amigo, que bom que você veio. Amigo, que bom que você veio. Vamos iniciar a Santa Missa cantando em cima da cruz, com muita alegria. Hoje é festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui na nossa comunidade. O amor do Pai e do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Conheço o coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por ele.
deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes bate no meu peito um coração que pena, um coração insensível, um coração que não consegue compreender, um coração que não consegue entender, um coração que não consegue sair de si para ir ao encontro do irmão que errou, um coração que não sabe perdoar, um coração que não sabe partilhar, um coração que não sabe dividir. Por isso, Jesus, dá-me o vosso Espírito para que, iluminando a minha consciência e o meu coração, eu possa enxergar todos os meus pecados e dizer que este coração me purifique, me lave, me perdoe todos os pecados, pois do seu lado aberto você fez sair sangue e água que significam a vida da igreja, os sacramentos. Inclinando a nossa cabeça, levando a nossa mão ao peito, supliquemos o perdão de Deus. Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, porque não te ama. Te adorar, porque não te adora. Me esperar, porque não espere pelos que não entendem. Estou aqui. Por isso, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Louvando e agradecendo a Deus pelo perdão recebido, cantemos o glória a Deus nas alturas. Estou aqui pra te glorificar pelas bênçãos que recebo de ti. Glória pelo Pai.
fraqueza, dá-nos sempre o foro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos as leituras. A nós, que caminhamos na fé, a palavra de Deus revela o mistério do reino. Tal como pequena e insignificante semente, ela há de tornar-se árvore frondosa e acolhedora, proporcionando vida a todos. Ouçamos com atenção. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei do galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei o broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-la sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Agradecemos ao Senhor. O justo crescerá com a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Agradecemos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também os empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às caras diante do tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem enterrou a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: como mais poderemos comparar o reino de Deus? Parábola usaremos para representá-lo. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, poderíamos resumir essa liturgia do domingo de hoje em duas palavras. A primeira, Deus é fiel. A segunda, o seu reino está entre nós. Mas um reino que começa tão pequeno, que começa a partir de uma única realidade. Deus lá de cima decide vir ao nosso encontro para vir nos salvar. Através desse texto que juntos acabamos de ouvir, tirado do livro do profeta Ezequiel, quando Deus diz: eu mesmo decidi, tirarei do mais alto, tirarei um galho, um broto, e com este broto que saiu lá de cima, vem até nós, e depois de ser trabalhado esse galho, vai dar fruto, e será elevado. Depois de ter sido elevado, todos aqueles que de fato acolherem a sua palavra, esses viverão para sempre. Trocando a miúdos, a primeira leitura narra para nós a história da salvação. Apesar dos pesares, apesar dos crimes que nós, homens e mulheres, podemos cometer, apesar das desobediências humanas, Deus continua fiel ao seu projeto. Mesmo quando nós voltamos as nossas costas a Deus, ainda assim, Deus continua nos amando, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Porque nós fomos criados por Ele. Nós somos obras das suas mãos. Então Deus jamais deixará de nos amar. Jamais Deus deixará de nos compreender. E então, quando tinha entrado no mundo o pecado por meio de Adão e Eva, Deus, na sua vontade, já começa a preparar a vida do seu. Como e quando é que isso começou? Quando Deus, depois do Gênesis capítulo 3, Adão e Eva fazem pecado e eles começam a ser autoacusados. Adão diz que foi Eva que fez e Eva diz que foi a serpente que o enganou. E então Deus vê que os homens não têm assumido. Nem Adão assumiu a sua culpa, nem Eva assumiu a sua culpa. E foram atribuindo a culpa a outros. Adão disse que foi a mulher que fez. E a mulher também diz: não fui eu, foi a serpente que fez. E a serpente, então, como não tinha o aspecto humano, como a serpente não era a imagem e semelhança de Deus, acabou por arcar com as consequências. Deus disse: da descendência desta mulher, alguém te esmagará a cabeça. E a partir dali, se começa a forjar uma personalidade daquele que viria, que desceria do céu. A carta aos Hebreus, Gálatas também, primeiro capítulo de Gálatas, nos dizem: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a primeira leitura nos diz que lá do alto, do lugar mais alto, Deus vai arrancar um broto. E com esse broto começa
começa a história da salvação. Afinal de contas, o projeto da salvação da humanidade não dependeu do homem, dependeu sempre de Deus, aquele que criou a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, e que por desobediência pecaram, mas Deus, na sua bondade infinita, envia-nos o seu Filho, que se faz igual a nós, menos de pecado, para que todos aqueles que olharem para Ele possam ser salvos. Por isso é que Jesus disse: quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E a segunda leitura, que juntos acabamos de ouvir, faz com que cada um de nós assuma a responsabilidade de espalhar, anunciar o Evangelho, que se esforce de praticar o bem. Primeira, segunda leitura, que todos nós tenhamos a consciência de que compareceremos diante do tribunal divino, seremos julgados. E qual é o critério do nosso julgamento? O critério é porque nós não acreditamos na palavra do Filho de Deus, ou nós acreditamos na palavra do Filho de Deus. E hoje, essa palavra de Deus, Jesus no Evangelho vai dizer: o reino dos céus é como alguém que pegou na semente, jogou na terra e foi comido. E a semente por si mesma, a terra começou a trabalhar a semente foi crescendo até se tornar uma árvore que começou a dar frutos. Primeiro apareceram as flores, depois das flores apareceu o próprio fruto, e o fruto foi depois dando lugar à comida, ao grão, os grãos, a espiga, e a espiga depois de madura, o homem colhe aquela espiga porque chegou o tempo da colheita. A nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, era uma promessa grande. Ninguém nasce sabendo tudo. Nós começamos a aprender as coisas aos poucos. Ninguém nasce já velho. Todos nascemos e vamos crescendo, crescendo, crescendo. O reino dos céus começa pequenininho. Começa com aquela criança que nasceu na gruta de Belém. E vai crescendo. Aos 12 anos nós encontramos Jesus no templo e conversa com os doutores. E vai crescendo aos 30 anos. Jesus escolhe os seus discípulos, instrui-os para que eles sejam missionários e missionárias da palavra. E depois os envia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Anunciai a boa nova. E dizer a todos que o reino dos céus está próximo. Aqueles que forem batizados serão salvos. E aqueles que, ouvindo a vossa pregação, e não se converterem, não receberem o batismo, estes já estão condenados. Para dizer o quê, meus irmãos e minhas irmãs? Nós estamos reunidos nessa igreja celebrando a festa do Sagrado Coração de Jesus. Esse Sagrado Coração de Jesus por quê? Porque Deus lá de cima dignou-se enviar o seu próprio Filho. Deus é amor, mas um amor que se manifesta no coração do seu Filho Jesus Cristo, que ama incondicionalmente, que ama sem olhar se a pessoa vai querer ou não vai querer, que salva as pessoas que queiram aceitar e acolher como seu projeto de vida. Nós iremos no céu, nós somos cidadãos do céu, e de lá Deus nos espera, a glória nos aguarda, mas para que cheguemos lá nesta glória e entremos, nós precisamos nos esforçar, como dizia a segunda leitura. Jesus Cristo já fez tudo o que Ele deveria fazer para nos salvar. Nunca mais Deus falará através do seu Filho, porque a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus não tem como falar mais. Já fez tudo o que tinha por fazer. Agora cabe a nossa responsabilidade. Deus agora, Ele precisa falar através de nós. Somos nós que precisamos e devemos agora anunciar essa palavra. A quem? Aos nossos irmãos e irmãs. Jesus Cristo formou aqueles 12 apóstolos e os enviou. E esses apóstolos, através da sua palavra, nós acreditamos e estamos aqui. Agora é nossa responsabilidade de irmos espalhar o reino dos céus a todos os nossos irmãos e irmãs que ainda não conhecem a palavra. Mas você vai me dizer, mas Padre, não existe outro lugar onde a palavra não seja conhecida.
existe. Mentira. Porque com os nossos gestos, Padre, é você ler ou você escrever? Eu não estudei muito. Sim, você não estudou. Não tem diploma, mas você aprendeu com vida. Mas você disse o que é certo e o que é errado. Mas você sabe olhar para os olhos da criança e dizer: Deus é nosso Pai. Você precisa ensinar os seus filhos a praticar o bem, a evitar o mal. Você precisa dizer o que é certo e o que é errado. Você precisa dizer na nossa vida, mesmo que nós sejamos à frente enfrentados, mesmo que nós passemos por uma situação dificílima, e pior, mesmo que nós voltemos as costas a Deus, não é por isso que Deus não cumprirá o seu projeto sobre a humanidade. Queiramos ou não, quando tudo se consumar em todos, nós seremos chamados. Então Jesus disse: quando se completar o tempo, vocês verão o céu aberto, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Será um momento para alguns de alegria e será um momento de tristeza para outros, porque será naquele dia o dia do julgamento. E Paulo foi bem claro: todos nós compareceremos diante do tribunal celeste. Aqueles que tiverem vivido uma vida santa entrarão, porque serão eternamente cidadãos dos céus. E aqueles que não forem fiéis à sua palavra serão eternamente cidadãos do inferno. E para que nós não corramos, não caiamos no inferno, então abramos os nossos corações, acolhamos o reino dos céus, porque Deus é fiel à sua palavra. E o seu reino já está entre nós, através do seu Filho, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ele deve ser dado a glória, o poder, a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por conta lá, foi crucificado na morte do Pai, estamos somos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Pai Todo-Poderoso, também julgará os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus plantou o reino de Deus no mundo. Embora sejamos frágeis e limitados, podemos ajudar no seu crescimento. Rezemos para que nunca nos falte a esperança e o compromisso com Ele e digamos: Senhor, mandai-nos colaboradores do vosso reino. Para que a Igreja vinha do Senhor seja acolhedora de toda a humanidade, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Para que os ministros da Igreja sejam pessoas cheias de confiança em Deus, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Para que os cristãos trabalhadores do reino sejam generosos na semeadura, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Para que as sementes do reino lançadas por Jesus encontrem em nós terreno fértil, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Para que os agricultores, semeando a boa semente, multipliquem os frutos da terra, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. por todos os dizimistas da nossa comunidade, de modo muito especial aquelas pessoas que estão doentes, para que, por intercessão do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, possam alcançar a graça e a saúde. Rezemos ao Senhor. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Juntos,
concluamos as nossas preces rezando a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo, não é esmola porque temos objetivo, não é justificação porque não precisa. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Todos os que temos receber de vós. Amém. Alimentados pelo pão da palavra, somos convidados a nos alimentar também com o pão da Eucaristia, fruto da bondade de Deus e do trabalho humano. Cantamos. Porque tu me desses o existir, porque tu me desses o carinho, me desses o amor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti. Porque tu me desses a vida, porque tu me desses o existir, porque tu me desses o carinho, me desses o amor, me desses o amor. Porque tu me desses a vida, porque tu me desses o existir, porque tu me desses o carinho, me desses o amor. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Tuas mãos de sacrifício Para a glória do teu nome, para o nosso bem e toda essa igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentaste a vida dos seres humanos, nos renovaste pelo sacramento, fazer que jamais falte este sustento ao nosso corpo e salvo por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nossa oração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de vida. Nunca abandonares a obra de vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós, com o vosso braço poderoso, e ages pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a vossa voz.
digno de louvor ao Deus, que amar os seres humanos e sempre os assistir no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos com o seu amor, como outrora aos discípulos, e nos revelar as Escrituras em parte do pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. Mandai vosso Espírito Santo. E a ser entregue, na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou um pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz da ressurreição. Celebrando vós, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, e pela paixão morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocaste à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Cálice da bênção, mulher de bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade dos convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo. Possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé e nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram nas paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja ofensa vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos sem cessar por Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrando-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, que não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Nos preparemos para chegar até o altar e receber a hóstia consagrada.
que nesta Eucaristia Jesus nos torne mais forte, mais cheio de fé, mais manso e humilde. Cantemos. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, na sua infinita bondade, volva sobre vós o seu olhar e se compadeça de vós, faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos conceda a graça da sua bênção. Ele que é o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Do nosso futuro, não sei se há